Olá, bom dia. Eu vou chamar aqui a Bianca para a gente poder fazer nossa live, que nós estávamos ali tentando e não estava dando certo. Vamos ver se agora por aqui vai dar tudo certo. Vamos ver agora como é que vai ser. Aqui agora. Cadê você, Bianca? Você está conseguindo me ver aí? Eu estou tentando te aceitar, mas não está dando certo. Vou mandar aqui de novo. Aí também está aparecendo que você não pode participar. Vamos ver aqui. Aparece aqui. Aceitar, entrar ao vivo com Bianca. E aí, pronto. Ah, agora sim. Yes! Bom Olha dia. só! Deu certo! A Você gente vai me vê? apanhando. A gente vai apanhando, mas vai aprendendo. Isso mesmo. Agora, por qual razão? Não sei, né? O que aconteceu aí. Pois Agora eu é, te pergunto: você me vê e se vê? isso, tô vendo nós duas. Você consegue aí Tá, também? porque eu só estou me vendo, senhora. Uai, Não sei por qual razão, mas o que eu tô fazendo? Ó, tô com o computador aqui do lado. E só para olhar nos teus olhos, já aconteceu isso comigo, não sei por que às vezes acontece isso. Então eu vou deixar aqui o computador do lado, ó, e de vez em quando eu dou uma olhadinha para você aqui na tela do computador. E tá tudo certo, viu? sabe o que que isso me lembrou, Bianca? O Ah, nosso primeiro encontro. É desse jeito, né? foi, olha Por aqui só. a coisa Como as funciona coisas, assim. como Gente, as coisas acontecem, né? é o Então nosso vamos primeiro. lá, ó. Vou começar, embora esteja aqui no teu perfil. E aí, logo, eu desejo também que essa live, Regiane, ela tenha a tua essência, ela tenha a tua percepção. Só que, como eu estava dizendo, gente, o que aconteceu? Nós iniciamos uma live que eu abri para a Regiane compartilhar a experiência dela, né? Tudo que vem acontecendo no processo de desenvolvimento dela como psicopedagoga, no Instagram, se colocando realmente como uma empreendedora, em que ela oferece uma solução que vai muito além do paciente dela, para a família, né? Proporcionando muito bem-estar nesse processo de aprendizagem. E aí, o que aconteceu? Pelo meu perfil, a Regiane não conseguia entrar na live. Então, nós não deixamos de entregar. Aí já veio os aprendizados, né? Quando nós estamos verdadeiramente determinadas, nós vamos criar um movimento para que as coisas aconteçam. E aí, agora a Regiane abriu no perfil dela, e sim, nós entregaremos por aqui. E aí, Rê, eu quero te agradecer pelo teu tempo, por essa oportunidade de estarmos aqui juntas mostrando para as pessoas que é possível nós acessarmos os nossos resultados, os nossos sonhos. E eu quero te pedir para você se apresentar, afinal de contas, quem é a Regiane? Oi, eu sou a Regiane Moraes, sou psicopedagoga. Venho de uma longa caminhada na educação, já passei por várias fases. Hoje estou como empreendedora e a Bianca foi um marco, assim, divisor, né, nesse período todo. Que sempre busquei por muitos cursos, muitas formações, como eu disse, já é uma longa história na educação, mas eu nunca tinha encontrado aquele, a resposta mesmo que eu queria. Me dedico muito,
O meu desafio, o meu objetivo, na verdade, é ajudar famílias através do meu trabalho. Eu vejo que eu venho conseguindo transformar muitas famílias, muitas vidas aí através, né, de ajudar a pessoa com a aprendizagem, porque quando tem uma criança com dificuldade, isso acaba impactando toda a família. Não é Sim. só um transtorno de aprendizagem, são vários transtornos que vão vindo ali para aquela família. E eu vinha conseguindo ter esse meu objetivo, mas não tinha aquela realização própria que eu estava à procura para mim, para minha vida. E Quanto enquanto tempo, Rê? Quanto tempo você tinha já como psicopedagoga posicionada em entregar essa solução para as famílias, né? Que é para crianças que têm ali dificuldade no processo de aprendizagem. Quanto tempo fazia que você vinha já oferecendo esse serviço? há 4 anos, já há 4 anos que eu venho, assim. Mas, como eu disse, eu ainda não tinha chegado na minha realização. Momentos sim, outros não, era aquela coisa, assim, meio uma montanha russa. Hora estava lá em cima, hora estava lá embaixo. Mas desde que eu comecei no pé, essa, essa, essa situação vem mudando, né? E É, aí eu lembro, Rê, assim, ó, eu vou ter momentos que eu vou falar porque eu não tô te vendo aqui, tá? Então tem um delay, quando eu olho no computador tá diferente a nossa fala. Então, se eu sentir que eu te cortei, eu vou parar para que você possa falar também. O que eu ia dizer tranquilo. é que eu lembro que quando nós conversamos a primeira vez, a Regiane me olhava e dizia assim: eu não consigo ver isso que você vê, não. O que eu dizia para ela, qual ia ser o desdobramento a partir do que nós íamos fazer, né, no processo. Porque o que acontece? O Programa Estratégico de Resultados é um programa de acompanhamento para empreendedoras, é um programa em grupo. Entretanto, eu vou olhando para as demandas e necessidades de cada empreendedora enquanto pessoa primeiro, porque tem ali por baixo um CPF que deu origem a esse negócio, a esse CNPJ. E não adianta só nós olharmos para estratégias para o negócio se nós não percebermos se essa pessoa ela já consegue se posicionar, ela consegue falar de uma forma assertiva, se ela tem segurança para isso. E até, gente, se ela tem permissão para acessar mais dinheiro. Muitas vezes a pessoa carrega aí N crenças, inclusive de merecimento, porque lá na base da família tiveram muitas dificuldades financeiras. Então, muitas vezes, quando a gente vê que nós temos possibilidades de acessar mais dinheiro através de algo que é um sonho para nós, que é a nossa profissão que nós escolhemos. E se a gente olhar para isso e comparar que a vida dos nossos pais lá atrás foi muito difícil, eles manterem a vida da família financeiramente, é algo muito diferente, né? E aí a Regiane me dizia assim: não consigo ver isso ainda. Eu dizia: não, mas vai acontecer, calma que as coisas vão fluir. E aí Reto até iniciou a live dizendo isso, né? O quanto já no primeiro dia de atendimento individual, que durante o programa estratégico acontece um atendimento individual bem no início, que é realmente para fazer esse raio-x da empreendedora, e eu já posicioná-la no seu lugar de força. E depois, no decorrer dos 6 meses, tem mais 2 encontros individuais e tem ali toda a entrega também em grupo, nos momentos ao vivo. E aí a Regiane já teve um grande desafio no primeiro encontro, né, Regiane? Foi, organizei tudo, deixei tudo assim bem planejado, os horários, estava assim com folga de tempo. Aí vindo embora para fazer o encontro com você, meu carro estragou, mas assim parece que foi, ainda liguei e falei, olha, não sei se eu vou conseguir não, eu tô aqui, mas eu vou ver o que que eu faço. Mas ainda consegui, graças a Deus ainda estragou em frente a uma oficina, eu consegui arrumar, ainda vim embora e ainda conseguimos fazer nosso encontro. E as E coisas aqui são assim. Às vezes eu estou tudo exatamente. organizado, de repente vira tudo. E eu tinha uma grande dificuldade com isso. Essa mudança na rotina e tudo. Eu demorava demais voltar naquela linha de pensamento que eu estava. E tudo isso o Per vem me ajudando. Gente, vocês que estão aqui conosco, bom dia, né? Sejam muito bem-vindos por aqui. E podem, inclusive, compartilhar o que vem já para vocês de insight. Quantas vezes nós estamos ali quase chegando naquele objetivo e acontece algo. Ou é uma grande oportunidade que você tem e você mesma adoece, ou então um filho adoece e você não consegue se organizar para fazer.
trabalhar naquilo que você gostaria, ou então fazer um contato importante para o seu negócio, nada mais são do que sabotadores que acontecem, que vão aparecer no decorrer do caminho. E é isso que a Regiane disse, ela tinha muita dificuldade muitas vezes de lidar com esses momentos de intercorrência, que aí você referia que o seu negócio terminava ficando num segundo plano, num segundo momento, né? Você não deixava de entregar, porque é extremamente responsável e comprometida. Mas aquele algo a mais que você podia fazer para divulgar o próprio negócio terminava não acontecendo. Era por aí? Era. No dia a dia, com todas as coisas que a gente tem que fazer, porque a gente não é só empreendedora, a gente é mãe, a gente é motorista, a gente é dona de casa e faz tudo. Eu não deixava os meus atendimentos de lado, sempre foi uma prioridade. Porém, essa entrega no Instagram, né, e toda essa outra visibilidade acaba ficando a desejar, porque quando via já acabou o dia, já passou a hora e já não dava tempo mais. Aí lá no PER você tem uma ferramenta maravilhosa que abriu muito a minha mente, que é a tal da rotina inteligente. E com ela eu consegui organizar bastante coisa, deixar muita coisa planejada. E foi ficando mais leve, foi fluindo melhor, com mais tranquilidade. E aí os resultados vieram. E E aí me assim, diz assim, ó, não é nem para mim, né? Para quem está aqui conosco, que talvez esteja neste momento também. Quem era a Regiane quando chegou e o que que tu percebe que foi a tua grande virada de chave no decorrer do programa? E eu gosto sempre de destacar o seguinte: eu estou ali, eu digo assim, ó, claro que eu tenho um conhecimento técnico, que eu busquei, que eu me comprometi, que eu me capacitei. Só que eu me coloco muito como um instrumento de Deus também, para que eu possa realmente sentir o que, que a pessoa vai precisar, o que, que é a necessidade dela e eu vou entregar. Só que, gente, eu não faço nada sozinha. Em primeiro lugar é Deus e também é o compromisso de quem escolhe receber de mim. E a Regiane sempre foi essa aluna que realmente esteve comprometida, em que eu olhava o Instagram dela, ia acompanhando, percebia pequenos movimentos de ajustes que ela poderia fazer. Na medida que eu sugiro, ela já vai, ela se compromete, ela faz. E aí, Rê, é isso assim, ó, o que que tu percebeu que foi o teu ponto de virada? Nossa, eu não conseguia fazer isso e na medida que eu fiz diferente, os resultados começaram a chegar. O que que tu percebe? foi o meu posicionamento. Quando eu comecei a me posicionar melhor. Primeiro foi a rotina, né? Quando eu consegui me organizar. A partir daí, eu consegui me posicionar melhor. Antes eu buscava muito pelas pessoas, tentava entregar o máximo de mim ali. E, como eu disse, a minha maior dificuldade era esse tempo dessa entrega. E isso acabava atrapalhando outras coisas. Então, quando eu comecei a ser mais assertiva, me posicionar melhor, com mais segurança, eu comecei até a aproveitar melhor esse tempo, né? Uma das coisas que você disse lá no começo, eu não sentia o que você falava. Eu Uhum. olhava aqueles vídeos e falava, não sinto isso aí não, eu não consigo enxergar isso aí. Mas o que que acontece? Eu vejo hoje, depois de tudo isso, que eu não tinha grandes traumas lá de trás. Muita coisa era coisa que a gente mesmo no decorrer vai colocando na cabeça da gente, como você falou, né? Às vezes a gente não se libera para vinho novo, coisas diferentes, e a gente vai se travando ali sem ver. Aí nesse processo eu fui conseguindo aos poucos enxergar, ligar uma coisinha na outra, vivências ali, que ninguém tinha culpa de nada, que eu que fui colocando na minha cabeça e que acabava me atrapalhando. E você conseguiu me ajudar a ter clareza nisso aí tudo. E a gente vai ligando os pontinhos. Vou bater mais uma vez. A rotina inteligente para mim foi a melhor coisa, que me Isso ajudou é a ter tão mais equilíbrio. importante, Regiane, você trazer assim, ó, porque esses dias até uma pessoa me disse assim, uma empreendedora, Bianca, mas eu não sei se é para mim, porque eu não tenho grandes traumas. Meu pai foi muito bom para mim, minha mãe foi muito boa para mim. E aí ela teve uma fala até que foi marcante, que ela disse assim, era muito mais fácil eu corrigi-los, porque eles eram tão humildes, do que eles me corrigirem. E aí eu já trouxe para ela um olhar, porque no caso dela, ela tem uma questão sobre procrastinação. Ela sabe que ela precisa fazer as coisas, mas ela muitas vezes não consegue agir, ela também termina adiando. E claro que isso traz uma consequência para o negócio dela. E, gente, quando eu falo de desbloqueio emocional,
de recursos para que a gente possa realmente fazer as coisas de uma forma assertiva, não é só sobre grandes traumas. Ou seja, se um familiar faleceu, se essa pessoa não teve a oportunidade de conviver com o pai e com a mãe, se ela foi, enfim, abandonada, maltratada. Não é só sobre isso, é sobre como a Regiane trouxe aqui. É um quebra-cabeça em que nós vamos olhando para as partes da nossa vida e vamos identificando, não é só sobre o que os outros fizeram conosco, é sobre como nós percebemos tudo que nós recebemos. E na medida em que a Regiane foi olhando para essas partes dela, ela foi olhando, nossa, tem situações aqui em que eu já posso me comportar diferente. E eu gosto muito, Regiane, quando tu traz assim, que é realmente aquele olhar de uau, ela pegou. Os desafios, eles vão chegar. E eles seguem chegando para a Regiane também. É o carro que estraga, é o filho que adoece. Só que agora, a partir da rotina inteligente, que traz muito esse olhar de prioridade também, que é um pilar da entrega do programa, inclusive, e eu trabalho ferramentas e exercícios lá dentro, ela já consegue entender o que é prioridade, o que ela pode fazer hoje, o que ela pode se organizar para fazer diferente um outro dia. Só que, gente, não adianta nós termos a ferramenta se nós não nos permitirmos executá-la. E geralmente, quando a gente vai, a Regiane até fala, né? Eu já tinha feito outras mentorias e não tive resultado. E, infelizmente, muitas de nós, eu também fui essa pessoa. A gente busca muito pro negócio no início, mas não entende que esse negócio vem de nós também, né, Regiane? Isso. Depende muito da gente. A gente tem que ter esse compromisso, entender quais são as nossas prioridades e focar naquilo ali, porque desafios vão vir todo dia. A gente foi o primeiro encontro, aconteceu 1 milhão de coisas para não dar certo. Hoje já foi a live que já não ajudou muito no início, mas estamos aqui. O negócio é a gente focar no que a gente quer e seguir em frente. E aí a gente vai rompendo as bolhas, como eu digo, né? Isso. Sempre é um caminho de evolução, sempre vai acontecer. E aí a gente chega lá nos resultados, que é como eu falei até hoje no início da outra live, que no fim não ficou gravada, que eu falei, claro que a Regiane teve resultado financeiro, e isso vale demais, porque eu lembro lá no seu formulário que você colocou que o que você fez já, teve a oportunidade de fazer, de gerar em uma semana, antes era o teu resultado do mês. E isso é uma consequência desse posicionamento também, né? Dessa liberação do merecimento, desse novo posicionamento. E aí, gente, perceba, quem é, se uma psicopedagoga nos assistir aqui, com certeza ela vai ter esse olhar assim, uau! A Regiane, como psicopedagoga, ela diz, né, que antes era um desafio realmente viver esse processo de julho, fechando novos contratos, tendo pessoas interessadas no seu serviço. Porque é um período, por exemplo, aqui em Goiás, de férias escolar, que é todo o mês. Lá no Rio Grande do Sul, Regiane, são 2 semanas, é diferente. Aqui não, aqui é o mês inteiro. E agora, pelo teu posicionamento, o que aconteceu em plenas férias? Pois é, algo inédito. Porque, como você disse, chega as férias, os pais também querem descansar, querem passear, aproveitar. E aí todo mundo já fala, não, agora a gente vai dar um tempo. Não, em agosto a gente volta. E mesmo no finalzinho de junho, muitas famílias já me procuravam para a gente começar essa avaliação, para aproveitar esse tempo que realmente é mais tranquilo, que não tem tantas obrigações, tantos compromissos para a gente focar na avaliação. Em agosto, a criança já começa as aulas, já sabendo o que ela precisa, qual a ajuda necessária mesmo, para a gente não ficar dando tiro no escuro. Sobre, gente, o que ela passou a comunicar? Solução. E aí a família que está lá do outro lado, angustiada, porque já viveu um semestre que foi pesado, que a criança muitas vezes chora na hora da tarefa de casa, que vira aquele caos na família, porque muitas vezes os pais não sabem lidar, não têm estratégia, conhecimento também de como facilitar esse processo de aprendizagem do filho. O que acontece? Agora, a partir do que a Regiane mostra dos atendimentos dela, de como ela se organiza, de o que ela oferece, ela vai trabalhando nesse potencial cliente um nível de consciência, de entender que ela tem a solução para a necessidade do filho deles que está lá em casa.
Então a pessoa não quer mais adiar. E é aí que eu falo também, Regiane, tu lembra talvez das aulas em que eu dizia assim, ó, o que que vocês vão fazer para mostrar um caminho de solução em que você seja a escolha óbvia do seu cliente? Então aqui é a grande diferença entre quem trabalha comunicando preço, e a Regiane falou, eu trabalhava, né, teve aí uma história de 4 anos como psicopedagoga, mas que eu não tive os resultados que eu tive agora no pé em meses, em 3 meses, menos de 3 meses ela já teve esses resultados. Porque ela mudou o posicionamento dela. Só que quando a gente fala de mudar o posicionamento, não é só sobre mudar uma estratégia, o jeito que se apresenta no Instagram. Antes disso, mudou alguma coisa aqui dentro, ó, em que ela se permitiu se organizar na rotina dela, e ela se permitiu realmente comunicar diferente. E aí começam a chegar. Aí, senhora, você conseguiu fechar contrato em pouco tempo de contato com a mãe, né? Foi, teve uma família que em meia hora eu consegui fechar esse contrato com eles, né? Com todas essas dicas que você vai passando, aqueles formulários são maravilhosos, e através deles, assim, trouxe muita agilidade para mim, né? Facilitou muito, e com meia hora eu consegui fechar um contrato, um desses contratos das férias com uma mãe. E isso é muito bom, porque, como eu falei, né? Eu já cheguei aqui chorando para você. Meu tempo, eu não dou conta, tem coisa demais. Não dou conta de colocar mais tempo nisso aí, investir mais tempo. E aí você me ajudou a organizar principalmente isso aí. E como eu falei, tem certos bloqueios que a gente vai criando para a gente, que a gente vai trazendo. E foi muito importante para mim passar por esse momento aí, desbloquear, ter essa postura mais assertiva. Em meia hora conseguir fechar um contrato. Imagina. E E o antes quanto, demorava uma quando tu semana. consegue transmitir essa confiança, essa segurança pro potencial cliente que está ali do outro lado, o quanto essa pessoa se sente segura, porque a pessoa só compra quando ela se sente segura, quando ela confia, né? Então, na medida que você tem um posicionamento assertivo, consequentemente comunica isso e a pessoa compra com mais facilidade. Então, são ajustes que a gente vai fazendo até nessa comunicação, como tu falou, a partir dos formulários, em que essa venda, gente, a venda não começa na hora que nós falamos efetivamente sobre preço. É uma comunicação que já vem acontecendo ali no conteúdo da Regiane também. Então, muitas vezes a gente vê pessoas empreendedoras que vêm desesperadas e dizem assim: eu quero uma estratégia de venda, eu preciso de mais estratégia de venda. A venda começa dentro de nós, a partir das nossas crenças, da autoconfiança, do nosso merecimento. Esse conversar com o cliente e fechar, ele é a ponta do iceberg, que ele vem de todo o posicionamento aqui que ela está construindo também. Porque a gente fala, né? Fechou a venda em 30 minutos. Foi, mas provavelmente essa mãe já vinha te acompanhando, te conhecendo. Ou se não, como já aconteceu comigo, inclusive, de eu prospectar, ou seja, conversar com alguém e na hora a pessoa fechar, vendo uma pessoa que nunca me viu, ela nunca me viu, mas naquele momento em que eu convidei ela para analisar o negócio dela, ela foi lá no meu Instagram e fez isso aqui, ó. E quando ela passou o dedo ali, ela viu um conteúdo que comunica a solução. E é isso que vem muito claro, né, Regiane? Hoje você começa a mostrar, consegue mostrar que você tem um protocolo personalizado, em que você tem o seu método e entrega um acompanhamento para essa família, em que você vai olhar toda essa rede dessa criança, né? Isso, não é só a criança, só a dificuldade, né? Vem um pacote completo. Se eu consigo ajudar a família, a criança, né? Dou uma modelada nela, como a gente fala. A gente ajuda ali nessas, vencer essas dificuldades, mas entregue para a família sendo a mesma, essa criança não vai adaptar ali, tudo que a gente fez não vai resolver. Então, eu ainda brinco, né? Um combo completo, a família também. Então, essa solução é para toda a família, para levar leveza para eles, dias mais confortáveis, para sobrar mais tempo para a mãe poder se dedicar a ela, ter mais tempo com os filhos, e não ter tanta, como é que a gente fala? Tantos desafios ali, né? Porque essa Sim. dificuldade ela traz problemas para dentro de casa, traz brigas, traz desentendimentos, que a paciência acaba. Então, é uma solução que a gente leva para a família, para ela poder ter mais qualidade
de vida ali entre eles, aproveitar melhor essa infância, né, que passa. Sim, e passa rápido. E quando, Rê, tu entrou no PER, como que era a tua criação de conteúdo a partir da clareza que tu tinha sobre o que tu entregava e o que mudou? Tu percebe assim, ó, teve mudança no sentido de hoje tu conseguir comunicar isso para as famílias? Como que é a tua entrega? O que essa criança vai receber? Como que tu te organiza? Para que a pessoa já saiba, antes mesmo de comprar do teu serviço, por qual razão ela te vê como solução? Teve mudança nesse teu posicionamento nesse sentido? Teve, sim, muita. Antes eu aproveitava assim, os momentos que eu estava aqui, uma leitura que eu estava fazendo, alguma coisa que eu estava aqui naquele momento e colocava. Hoje não, hoje eu faço tudo com intenção. Hoje eu tento mostrar o que eu realmente faço, né? O que eu realmente estou entregando, o que que eu estou fazendo com a criança aqui, por que que eu estou fazendo aquilo ali, onde que vai ajudar ela, que é o que as famílias estão procurando, né? A família não quer saber o que que eu estou lendo, o que que eu estou fazendo, quer fazer o que que ela quer saber o que que eu vou ajudar ela, como que eu vou ajudar ela, qual que é a solução para aquele problema que ela tem ali. E hoje os Palavrinha meus. mágica, né? Intenção. Isso a gente trabalha muito dentro do PER também. Sempre ter essa intenção clara na entrega, né? Eu sei o que que eu quero, lá dentro da minha cabeça tá ali, guardadinho. Mas a família não tem esse entendimento, eu tenho que saber passar isso para as famílias. Exato. Requerida, agradeço demais assim por esse momento, por essa oportunidade de compartilhar e levar também esse olhar de uau, é possível, né? Você falou aí, tinha 4 anos num negócio que não estava prosperando, em menos de 3 meses já teve resultados com o PER. E qual é a tua mensagem? O que tu diria agora se tiver alguma empreendedora que vai nos ouvir agora, daqui a pouco mais, essa live a gente pode deixar ela gravada, salva para as pessoas. O que você vai dizer assim, ó, sobre você enquanto empreendedora, como você estava, como você está agora, sobre essa possibilidade de mudança de resultados? Ah, hoje eu estou bem, estou segura, estou confiante. Porque às vezes a gente pensa que é questão de conhecimento, que a gente tem que ter conhecimento, que a gente tem que ter uma bagagem sólida, e realmente é muito importante, a gente tem que ter mesmo. Mas não adianta a gente ter esse conhecimento e a gente não conseguir ter estratégia certa, passar aquela, como eu disse, a mensagem certa. E às vezes são pequenos bloqueios que a gente vai criando, que a gente vai colocando ali na cabeça da gente, que vai travando a vida da gente. Então, a gente tem que ter o conhecimento, mas a gente tem que ter esse desbloqueio, ter que ter essa clareza para a gente conseguir usar as estratégias certas, para a gente chegar nesse momento confiante, tranquila, mais assertiva e levando com mais leveza, porque eu não quero essa leveza, essa qualidade de vida somente para as famílias que eu atendo, eu quero para mim também. Exatamente. Até E para hoje é eu tão conseguir bonito quando ajudar eu vi um eles. dia a Regiane postando assim que ela estava na academia, já tinha feito algumas atividades, estava na academia e ela ainda colocou seu filho também pode ter uma rotina inteligente. Porque Isso. a parte, o pilar da rotina inteligente fez tanto sentido para ela que ela realmente internalizou isso. Ela tem a rotina inteligente dela, ela consegue organizar a família com uma rotina inteligente e ela também comunica isso para as famílias, né? A família dela e as famílias que você atende, que é possível com pequenos ajustes. Então eu te pergunto, Regiane, você indica o PER para empreendedoras que estão buscando faturar mais, se posicionar, destravar o que elas nem sabem que está travado, na verdade, que começa em cada uma de nós, né? Ah, eu super indico. Como eu já falei, para mim foi um divisor de águas, foi muito importante e eu indico demais. Que, como eu disse, vou bater mais uma tecla, não basta só o conhecimento, a gente tem que ter esse destrave, a gente tem que deixar fluir. Às vezes, só o conhecimento, a gente foca tanto ali, ah, eu tenho que ter o conhecimento, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e a gente não consegue fluir. Então, o PER, ele traz esse destrave para a gente, é um empurrão, é como se fosse um É. trampolim que ajudasse a gente a seguir. Olha só, um trampolim, adorei, é verdade. Porque o conhecimento a maioria das empreendedoras já tem, né? Agora, Isso. como que a gente comunica esse conhecimento mostrando uma solução? E a gente vê assim, ó, tem muitas pessoas que elas ficam com medo, as empreendedoras, de se posicionar e parecer arrogante, dizendo que elas têm uma solução para entregar,
ou então ainda elas têm insegurança em comunicar o quanto custa o que elas entregam, porque tem questões de crenças de merecimento, crenças de escassez. Então, por isso que a gente faz esse trabalho bem no íntimo da pessoa, trazendo recurso emocional para ela lidar com isso, e depois vem esse posicionamento assertivo que a Regiane fala tanto, que aí, né, vem as possibilidades de vender de uma forma mais clara, fazer o fechamento da venda de uma forma mais rápida. Tudo isso é a consequência do que a gente trabalha lá no primeiro pilar, que é o desbloqueio emocional. Depois vem toda a consciência empreendedora que ela trouxe aqui dos formulários, de como a gente organiza toda essa comunicação também com o público, e a rotina inteligente, que é a cereja do bolo que eu vejo, porque somos, eu também, mãe, empreendedora, dona de casa. Então, se a gente não organizar o nosso tempo, gente, nós vamos nos sabotar. Quando a gente junta tudo isso, tem os resultados que a Regiane está tendo no negócio dela. Então, Rê, quero te agradecer infinitamente. Fez tanto sentido para a Regiane que ela já indicou, inclusive, empreendedoras. A Adriele já chegou aí para o PER também. Já estamos fazendo amanhã. Ela tem o primeiro atendimento individual dela. E é muito bom ver quando a gente vai também, né, recebendo de algo que quer comunicar esse algo a mais para as pessoas que é possível. Não. Aí só mostra que realmente eu gostei. Você me perguntou se eu indicaria, tá aí, né? Já indiquei e foi muito Que bom para bom, mim. que bom, Assim, fico nosso muito tempo feliz. já está ali encerrando, o coração acaba ficando na mão, mas eu sei que toda essa entrega que você passou, eu vou continuar levando e vai continuar dando tudo certo. A sementinha foi plantada, germinou e daqui para frente, ó, só vai dar frutos. Isso mesmo. Um beijo, gratidão. Quem ficar por aqui, quem chegou aqui ou depois entrar em contato, né, com a live, assistir, se fizer sentido para vocês, me chamem lá no direct, Bianca, escolho saber mais do PER, pergunta aí para a Regiane, é isso mesmo? E aí ela também vai trazer da forma que ela trouxe aqui também, o quanto fez sentido. E estamos aqui para contribuir, para realmente você ver que o seu negócio não é uma ilusão, que é possível. E da mesma forma, eu quero dizer para vocês que eu recomendo a Regiane, não só porque ela foi minha aluna, a gente já se conhece lá da época da escola das nossas filhas, então eu acompanho ela já faz um tempo, a gente sabe quando a pessoa tem caráter, tem compromisso. E claro que nós não vamos entregar os nossos filhos na mão de qualquer profissional, tem que ser um profissional que realmente seja responsável. Então, eu fico muito feliz, Regiane. Eu peço para Deus, eu não quero qualquer pessoa chegando para o meu programa também. Eu escolho pessoas que estão comprometidas em servir outras pessoas, em entregar o melhor delas. Então, acredito muito nisso também, que Deus tem unido os nossos propósitos, né? Para que a gente possa acessar cada vez mais pessoas. Um Sim, beijo, uma ótima quarta-feira. E aí agora, Rê, qualquer coisa eu te oriento aqui no WhatsApp, então, para deixar a live salva, pode ser, para pode compartilhar? sim. Vamos Então tá conversar aqui. bom. Vamos. Obrigada, viu, Bianca? Beijo, ótimo dia para todo mundo. Beijo. Tchau, Até tchau. mais. Tchau.